E pessoal, tudo bem? Aqui é o Jackson e venho trazer para vocês mais uma dica de intraweb. O que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é como que a gente faz uma caixa de diálogo ou uma janela modal dentro do browser. A gente sabe que o browser não permite esse tipo de coisa, não tem essa extensão, né? Não dá para fazer isso como a gente faz nas aplicações desktop, onde a gente dá um show modal numa janela e ela aparece por cima de todas as outras, né? Então, como que a gente faz isso no intraweb, né? Existem alguns recursos que a gente tem para fazer isso, para imitar, né, uma caixa de diálogo e permitir que o usuário, por exemplo, forneça algumas informações e sem que ele volte para a tela anterior, né? É, então a gente vai simular uma caixa de diálogo no intraweb. Como por exemplo, né? Aqui a gente tem no Purchase Point da AutoZ. Quando a gente clica nesse botão aqui, ele mostra pra gente uma caixa de diálogo de confirmação e eu não consigo clicar nos controles que estão por trás, né? Como que a gente faz isso? Então, na verdade, aqui a gente está simulando uma caixa de diálogo modal ou uma janela modal, né? E eu vou mostrar para vocês os passos para fazer isso aqui, ok? Vamos aqui no nosso projeto. Eu já tenho um projeto iniciado que só tem um botãozinho. E a primeira coisa que a gente precisa para fazer essa caixa de diálogo modal é uma imagem transparente. Eu já tenho aqui no meu diretório www.root.imagens um arquivinho chamado transparência.png. Geralmente os arquivos PNG são os transparentes, que permite transparência, né? E o intraweb suporta bem esse tipo de arquivo. Então aqui a gente tem um arquivo bem pequenininho, tá? É um 20 por 20. E nós vamos usar esse arquivo, essa imagem, para fazer uma transparência na nossa tela. A gente vai estar usando aqui o intraweb 12, tá? O intraweb 12 ele precisa de quando a gente precisa de uma pasta chamada www.root na raiz do executável, que é a pasta que ele provê conteúdo para o usuário. E dentro da www a gente pode fazer qualquer coisa, né? O que eu estou usando é um diretório imagens. Aqui no meu projeto, eu estou usando o XE2. Vou configurar as opções dele para o Output Directory ser no mesmo diretório do projeto, tá? Então eu vou usar o ponto barra. Ok, compilando certinho. E agora eu vou colocar aqui no meu formulário a imagem transparente. Vou usar para isso um IW Image File. O IW Image File tem uma propriedade chamada Image File também. E eu vou setar, falar para onde está a minha imagem através da propriedade File Name. Aqui dentro do www.root imagens transparência.png. Ele dá um CRC error aqui porque o XE2 ele não suporta PNG em tempo de design, pelo menos o meu que está com esse probleminha, mas não tem problema nenhum. E o que a gente vai fazer com essa imagem transparente, né? Eu quero mostrar ela na tela toda. Então eu simplesmente vou aqui no alinhamento dela e coloco ao client. Tá? Só que eu vou fazer isso em tempo de execução. Vou colocar aqui ao none para ela ficar com o tamanho original. E na hora que eu mostrar minha caixa de diálogo, eu vou colocar ela ao client. Então vou clicar aqui no meu botão para gerar um evento. IW image file 1.align ao client. E também eu tenho que deixar ela invisível, né, em tempo de design. E vou fazer ela visível em tempo de execução. Visible. Recebe true.
Então vamos executar aqui para ver o que vai acontecer. Bom, a gente tem aqui a imagem, já está ocupando toda a tela, só que ainda assim eu consigo clicar no botão, né? Então, como é que eu faço para quando eu mostrar essa imagem, o botão ficar desligado, né? Eu poderia muito bem desabilitar o botão, mas se eu tiver muitos controles na tela, não é o ideal, né? O ideal é que eu consiga mostrar essa imagem de tal forma que o botão não fique acessível. A gente vai fazer isso através de uma propriedade chamada ZIndex. Que todo componente do IntraWeb visual tem essa propriedade. O ZIndex significa, de forma resumida, seria como se fosse a altura do componente em relação ao formulário. Basicamente todos os componentes eles têm o ZIndex 0, eles estão todos no mesmo nível. Então quando eu troco o ZIndex de um componente para vamos colocar aqui 1000, né, ele vai aparecer por cima dos outros componentes. Vamos fazer o teste. Então vou mostrar agora, como o ZIndex da nossa imagem está maior que o botão, que o formulário todo, né? Eu não consigo mais clicar no botão. Ou seja, eu tenho alguma coisa que é parecido com o show modal do nosso desktop. E agora? Agora eu vou colocar aqui um IW Region. Um IW Rectângulo. Vou colocar esse IW retângulo dentro do IW Region e vou colocar ele como ao top. E aqui ele tem uma propriedade chamada text, vou chamar aqui caixa de diálogo. Vamos mudar a cor desse retângulo para qualquer cor aqui, um verdinho. E posso mudar a fonte também, né? Para mudar aqui para 14. Vou mudar a cor dela para CL Right. Colocá-la como bold, porque funciona como o título da nossa caixa de diálogo, né? Vou colocar um W button. Dois W button aqui. Ok, cancelar. W text. Só para compor minha caixa de diálogo, né? Você pode colocar aqui qualquer coisa, qualquer controle, né? E nós vamos colocar aqui um texto na propriedade lines. Confirma apagar registro. Ok. O nosso IW Region, vou dar o nome dele para RG Diálogo, tá? E aqui nos nossos botões nós vamos programar alguma coisa, né? Você pode programar aqui o que a sua aplicação precisa. Então agora como é que a gente vai mostrar esse region? Da mesma forma que a gente fez com o IWImageFile, que a gente colocou o ZIndex dele 1000, nós também temos que colocar um valor de ZIndex para o region. Obviamente ele tem que ser maior do que 1000, né? Nós vamos colocar aqui em 1100. Para ele aparecer em cima da imagem. O region, para ele aparecer centralizado, basta a gente desligar as âncoras dele. Então, quando a gente mostrar esse region, ele vai aparecer centralizado na tela. Então, vamos executar aqui para ver como que vai ficar a nossa tela. Não, ele tem que estar invisível, né? Esqueci disso. Visível falso. E aqui na hora que eu mostrar o meu ImageFile, o meu region também vai ficar visível.
Ok. Então, aqui nosso botão está inacessível e o nosso Region está aqui com os botões acessíveis, ok? O que mais falta então? Falta a gente programar os nossos botõezinhos, né? Eu quero que aqui no botão cancelar, o que a gente vai fazer? No botão cancelar a gente vai esconder todo mundo, ou seja, colocar visible false, e no botão OK também, né? Porque se a sua caixa de diálogo vai sumir, você tem que colocá-la como visible false. E você poderia, por exemplo, chamar outro formulário, né? Fazer outras coisas aí que a sua aplicação precise. Vou mostrar a caixa de diálogo. A caixa de diálogo aparece aqui para mim confirmar registro, né? Qualquer coisa. Aí cancela e volta. E volta. Então aí nós temos a nossa caixa de diálogo modal dentro do IntraWeb. É bem simples, né? O mais importante que a gente tem que saber é lembrar sempre do Zendex. A propriedade Zendex é ela que indica a altura do componente em relação ao formulário. E quando o componente ele está ocupando toda a tela, o que está por trás ele fica inacessível. E é interessante que lembrar também da imagem transparente, que eu aqui usei em PNG. Ok? Por hoje é só, pessoal. Obrigado e até a próxima.